Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Selá. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz da tua face. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhe multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos 4, 1 a 8. Este salmo, ao que parece, foi composto para acompanhar o Salmo 3 e formar uma parelha, uma dupla. Se podemos dar ao Salmo 3 o título de O Salmo da Manhã, o Salmo 4, segundo o seu tema, merece igualmente o título do O Hino da Noite. Que as palavras seletas do versículo 8 sejam a nossa doce cantiga de ninar quando nos retirarmos para os nossos aposentos. Com os pensamentos acomodados pela paz, darei aos olhos o sono. A tua mão guarda em segurança os meus dias e também guardará o meu sono. O título inspirado diz: Salmo de Davi para o cantor mor sobre Neginote. O cantor mor era um mestre ou diretor da música sacra do santuário. Acerca dessa pessoa, leia cuidadosamente 1 Crônicas 6, 31 e 32 e 15, de 16 a 22 e 25, 1 e 7. Nessas passagens, você encontrará muitas informações interessantes aos amânticos do cântico sagrado, aos quais muito esclarecerão o modo de louvar a Deus no templo. Alguns títulos dos salmos são, não duvidamos, derivados dos nomes de certos cantores renomados que compuseram a música para o cântico em que são citados. Sobre Neginote, ou seja, sobre instrumentos de cordas ou instrumentos de mão que eram tocados somente com as mãos, como a harpa e o símbolo. A alegria da igreja judaica era tão grande que eles precisavam de música para expor os sentimentos agradabilíssimos que lhes iam na alma. Em alusão a esses instrumentos que eram tocados com as mãos, Nazianzeno diz: Senhor, sou um instrumento para tu tocares. Sejamos receptivos ao toque do Espírito para que façamos melodia. Estejamos cheios de fé e amor e seremos vivos instrumentos musicais. Robert Hawker declara: a palavra hebraica, que em nossa versão é traduzida por cantor mor, a Septuaginta em grego a lê por lamenetes, em vez de lamenetzó, cujo significado é para o fim. Com isso, os pais gregos e latinos imaginaram que todos os salmos que tivessem esta inscrição referiam-se ao Messias, o grande final. Neste caso, este salmo é endereçado a Cristo. É bem possível, pois é tudo de Cristo, falado por Cristo e diz respeito ao seu povo como sendo um com Cristo. O Espírito do Senhor dá a nós uma visão que o achará muito abençoado. Então, qual é a divisão? No primeiro versículo, Davi roga a Deus por sua ajuda. No verso 2, ele repreende os inimigos e continua falando com eles até o versículo 5. Do versículo 6 ao versículo 8, ele prazerosamente contrasta a própria satisfação e segurança com a ansiedade e a inquietação dos ímpios em suas melhores situações. O salmo provavelmente foi escrito na mesma ocasião que o precedente e é outra flor seleta do jardim da aflição. Somos muito abençoados por Davi ter sido provado tantas vezes e sofrido tanto, pois caso contrário, jamais teríamos ouvido falar desses maravilhosos sonetos de fé e deleite em Deus. Vamos então ao texto. O verso 1 diz: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Este é outro exemplo do hábito comum de Davi apelar para as misericórdias do passado como base para os benefícios do presente. Aqui ele revisa os seus ebenézeres e se consola com eles. É inconcebível que aquele que nos ajudou em 6 dificuldades venha a nos abandonar na 7ª.
Deus não faz nada pela metade. Nunca deixará de nos ajudar até que não precisemos mais. O maná cairá todas as manhãs até que atravessemos o Rio Jordão. Observe que Davi fala primeiro com Deus e depois com os homens. Claro que falamos muito mais ousadamente com os homens se temos tido uma conversa mais constante com Deus. Aquele que ousa estar na presença do Criador não terá medo de estar na presença dos filhos dos homens. É digno de nota o nome pelo qual o Senhor é tratado, Deus da minha justiça, visto que não é usado em outra parte da Bíblia. Significa, tu és o autor, a testemunha, o mantenedor, o juiz e o recompensador da minha justiça. É a ti que apelo por causa das calúnias e julgamentos severos dos homens. Há neste apelo sabedoria que devemos imitar e sempre usar em nossas demandas, não aos insignificantes tribunais da opinião humana, mas ao Supremo Tribunal Celestial. Na angústia me deste largueza. Trata-se de ilustração retirada de um exército enclausurado em uma passagem estreita por entre as montanhas, sendo duramente pressionado pelo inimigo que o cerca. Deus despedaçou as pedras e me abriu espaço. Quebrou as barreiras e me colocou em um lugar espaçoso. Ou podemos entender assim: Deus alargou o meu coração com alegria e consolação quando eu era como um homem preso por dor e tristeza. Deus é um consolador constante. Tem misericórdia de mim, ainda que tu permitas, com razão, que os meus inimigos me firam por causa dos meus muitos e grandes pecados. Abrigo-me na tua misericórdia e peço que tu ouças a minha oração, tirando o teu servo dessas dificuldades. O melhor dos homens precisa de misericórdia tão verdadeiramente quanto o pior deles. Todas as libertações dos santos, como também os perdões dos pecadores, são dons livres da graça divina. O verso 2 diz: Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá. Nesta segunda divisão do Salmo, somos levados do quartinho da oração para o campo da batalha. Observe a coragem destemida do homem de Deus. Ele reconhece que os inimigos são homens grandes, pois este é o significado das palavras hebraicas traduzidas por filhos dos homens. Mas considera-os homens tolos, repreendendo-os como se não passassem de crianças. Diz que amam a vaidade e buscam a mentira. Quer dizer, ilusões, imaginações vãs, extravagâncias inúteis, invenções mal intencionadas. Pergunta-lhes até quando pretendem tornar-lhe a glória em pilhéria e a fama em escárnio. Um pouco dessa risada já é demais. Por que precisam continuar se entregando a essas coisas? Não tinham sido bastante insistentes em observar-lhe as dificuldades? Os repetidos reveses que tiveram não os convenceram de que o ungido de Deus não seria vencido por todas essas calúnias? Será que pretendiam brincar com a alma no inferno e prosseguir com as zombarias até que a vingança veloz transformasse a alegria ruidosa em uivos arrepiantes? Ao contemplar a insistência perversa das buscas inúteis e mentirosas, o salmista faz uma pausa solene e insere um selá. Claro que também podemos parar um pouco para meditar na extrema loucura dos ímpios, na permanência no mal e na destruição certa. Podemos aprender a admirar a graça que nos fez ser diferentes e nos ensinou a amar a verdade e a buscar a justiça. O verso 3 diz: Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Sabei. Os tolos não aprendem, sendo necessária a repetição das mesmas coisas inúmeras vezes, sobretudo quando se trata de uma verdade extremamente amarga que terão de aprender, a saber, o fato de que os justos são os escolhidos de Deus e, por graça distintiva, foram reservados e separados dentre os homens. Eleição é doutrina que os não regenerados não podem suportar, mas é uma verdade gloriosa e confirmada, que consola o crente sob terríveis tentações. A eleição é a garantia da salvação total e um argumento a favor do sucesso no trono da graça. É certo que aquele que nos escolheu para si mesmo ouvirá as nossas orações.
Os eleitos do Senhor não serão condenados, nem os seus clamores ficarão sem serem ouvidos. Davi era rei por decreto divino, e somos o povo do Senhor também por decreto divino. Digamos na cara dos nossos inimigos que eles estão lutando contra Deus e o destino, quando se empenham em arruinar a nossa alma. Amados, quando vocês estão de joelhos, o fato de vocês serem separados como tesouro peculiar de Deus deveria lhes encher de coragem e inspiração, com fervor e fé. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Lucas 18, verso 7. Considerando que Ele escolheu nos amar, Ele não pode senão escolher nos ouvir. E o verso 4 diz: perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Selá. Perturbai-vos e não pequeis. Quantos fazem o inverso deste conselho? Ou seja, pecam e não se perturbam. Bom seria que os homens seguissem o conselho deste versículo e falassem com o próprio coração. Claro que a falta de reflexão deve ser uma das razões porque os homens estão tão furiosos a ponto de desdenhar de Cristo e odiar as próprias misericórdias. Que as suas emoções sejam silenciadas de vez e que eles sejam calados, para que no silêncio solene eles revisem o passado e reflitam no seu destino inevitável e terrível. Lógico que o homem, ao pensar, terá suficiente sentido para descobrir a vaidade do pecado e a inutilidade do mundo. Aquiete-se, pecador volúvel. Aquiete-se antes de fazer o último lance. Vá para a cama e reflita nos seus caminhos. Peça conselho ao seu travesseiro e que a quietude da noite ensine a você. Não jogue fora a alma por nada. Deixe a razão falar. Que o mundo clamoroso fique calado por um tempo e que a sua pobre alma pleiteie com você para refletir antes que o seu destino seja selado e arruinado para sempre. Selá, pecador. Faça uma pausa enquanto questiono você por meio das palavras de um grande poeta sacro. Pecador, o teu coração está descansado, não há medo em teu peito, não estás oprimido pela culpa. A consciência não fala em teus ouvidos. Este mundo pode te dar felicidade, pode te afugentar a melancolia. É adulador, falso e vão, estremece diante do destino da mundanidade. Pensa, pecador, em teu fim. Vê o dia do julgamento surgindo. Para lá se dirigirá o teu espírito. Lá soa a tua sentença justa. Alma miserável, arruinada, desamparada, recorre ao sangue do Salvador, só Ele pode te restaurar. Corra para Jesus, pecador, corra. E o verso 5 diz: oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Considerando que os rebeldes obedeceram à voz do versículo anterior, agora estão clamando. O que é necessário que façamos para nos salvar? Neste versículo, eles são orientados ao sacrifício e exortados a confiar no Senhor. Quando os judeus ofereciam sacrifícios de modo correto, isso é, da maneira espiritual, eles anunciavam o Redentor, o grande Cordeiro que expia o pecado. Há o pleno evangelho nessa exortação do salmista. Pecadores, recorram ao sacrifício do Calvário e coloquem ali toda a confiança e crença, porque aquele que morreu pelos homens é o Senhor Jeová. O verso 6 diz: muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz da tua face. Entramos agora na terceira divisão do Salmo, na qual a fé do aflito se expressa vocalmente em ternas expressões de satisfação e paz. Havia muitos, até entre os seguidores de Davi, que queriam ver para crer. Infelizmente, esta é a tendência de todos nós. Até os regenerados às vezes gemem, segundo o senso e visão de prosperidade, se entristecendo quando a escuridão esconde todo o bem proveniente da visão. Como se dá com a mundanidade, este é o clamor incessante: quem nos mostrará o bem? Nunca satisfeitos, escancaram a boca a todas as direções, tendo o coração vazio, pronto a beber toda ilusão bonita que os impostores inventem. Quando esses fracassam, logo se entregam ao desespero, declarando que não há coisa boa no céu ou na terra. O verdadeiro crente é um homem de natureza muito diferente.
O rosto não é voltado para baixo, como os animais, mas para cima, como os anjos. Não bebe das poças barrentas de Mamom, mas da fonte da vida de cima. A luz do semblante de Deus lhe basta. Estas são as suas riquezas: honra, saúde, ambição, comodidade. Deles essas coisas, e ele não pedirá mais nada. Esta é a alegria indizível e cheia de glória. Quanto mais constante e permanente sejam a habitação do Espírito Santo, a nossa comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. O verso 7 diz: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. É melhor, disse alguém, sentir o favor de Deus 1 hora em nossa alma arrependida, do que se sentar longos séculos debaixo do sol mais quente que este mundo dê. Jesus no coração é melhor do que o trigo no celeiro ou o vinho no barril. Trigo e vinho são frutos do mundo, mas a luz do semblante de Deus é o fruto maduro do céu. Tu estás comigo, é clamor muito mais bendito do que festa da colheita. Que o meu silo fique vazio, contanto que eu esteja cheio das bênçãos quando Jesus Cristo sorri para mim. Mas se eu tiver o mundo inteiro, sou pobre sem Jesus. Observemos que este versículo é a declaração dos justos em oposição à declaração de muitos. Como é fácil a língua atrair o caráter. Fale para que eu veja quem você é, disse Sócrates a um menino bonito. O metal de um sino é mais bem conhecido pelo som. Os pássaros revelam a sua natureza pelo canto que cantam. As corujas não podem cantar o canto alegre da cotovia, nem o rouxinol pia como a coruja. Pesemos e vigiemos o que dizemos, para que as nossas palavras comprovem que somos forasteiros e estrangeiros na comunidade de Israel. O verso 8 diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Belo hino da noite. Não me sentarei para ficar vigiando por ter medo, mas me deitarei. Deitado, não ficarei acordado ouvindo todo o som sussurrante, mas me deitarei em paz e dormirei, pois não tenho nada a temer. Aquele que tem sobre si as asas de Deus não precisa de outra proteção. A proteção do Senhor é melhor que trancas ou ferrolhos. Homens armados guardavam a cama do rei Salomão, mas não cremos que ele dormisse mais profundamente do que o seu pai, cuja cama era o chão duro quando estava sendo perseguido por inimigos sedentos de sangue. Observe a palavra só, que significa que Deus era o único e exclusivo guarda do salmista. Embora estivesse sozinho, sem a ajuda dos homens, ele estava sendo bem guardado porque estava sozinho com Deus. A consciência tranquila é boa companheira de cama. Quanto de nossas horas insones poderiam ser determinadas à falta de confiança e mentes perturbadas? Dorme profundamente quem tem a fé a niná-lo para dormir. Não há travesseiro tão macio como uma promessa, nem cobertor tão quente como um interesse garantido em Cristo. Senhor, dá-nos esse descanso tranquilo em Ti, para que, como Davi, deitemos em paz e durmamos todas as noites que vivermos, e que deitemos alegremente no momento aprazado para dormir na morte e descansar em Deus. A reflexão de Robert Hawker sobre este salmo é digna de ser a nossa oração e incentivo com prazer santo. Não podemos deixar de transcrevê-la. Querido, nunca percamos de vista o Senhor Jesus quando lermos este salmo. Ele é o Senhor, justiça nossa. Todas as vezes que nos aproximarmos do propiciatório, cheguemos com uma linguagem correspondente à que diz que Jesus é o Senhor, justiça nossa. Enquanto os homens do mundo buscam o seu bem principal, desejamos o favor divino que infinitamente transcende ao trigo e vinho e todas as coisas boas que perecem pelo uso. Senhor, a tua benignidade é melhor do que a vida, diz o Salmo 63, verso 3. Tu fazes que os que te amam herdem coisas substanciais e enches todos os seus depósitos. Tu, Deus e Pai cheio de graça, separaste de maneira maravilhosa um de nossa natureza para ti mesmo. Tu realmente escolheste um do povo. Tu o viste na pureza da sua natureza como alguém piedoso em todos os aspectos. Tu o deste como aliança do povo. Tu declaraste que te comprases nele, que a minha alma se compraza também nele.
Agora sei que o meu Deus e Pai me ouvirá quando eu clamar em nome de Jesus e quando o observo em busca de aceitação por causa de Jesus. O meu coração está firme, ó Senhor, o meu coração está firme. Jesus é a minha esperança e justiça. O Senhor me ouvirá quando eu clamar. Daqui em diante me deitarei em paz e dormirei em segurança em Jesus. Em Jesus aceito e recebido. Em Jesus recebido no amado. Pois este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, como diz Isaías 28:12. Agora queremos olhar algumas declarações importantes sobre esse salmo de grandes homens de Deus. O verso 1 diz: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. A fé é um bom orador e um nobre disputador em um dilema. Pode argumentar sobre a prontidão de Deus em ouvir. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus. Sobre a justiça eterna dada ao homem na justificação da sua pessoa. Ó Deus da minha justiça. Sobre a constante justiça de Deus em defender a justiça da causa do seu servo. Ó Deus da minha justiça. Sobre as angústias do presente e do passado, pelas quais ele passou, e das antigas misericórdias recebidas. Na angústia me deste largueza. E sobre a graça de Deus, que responde todas as objeções da indignidade e desmerecimento do homem. Tem misericórdia de mim e ouve minha oração. David Dixon, 1653. O verso 1 diz: ouve-me. O grande Criador da natureza e de todas as coisas não faz nada em vão. Não instituiu esta lei e, se me permite expressar, a habilidade de oração como uma coisa vã e insuficiente, mas dota-a de eficácia admirável para produzir as maiores e mais felizes consequências. Ele a tornaria a chave pela qual se abririam todos os tesouros dos céus. Construiu-a como uma máquina poderosa pela qual, com um trabalho fácil e agradável, afastamos de nós as maquinações mais medonhas e infelizes do inimigo. E com igual facilidade atraímos para nós o que é muito propício e vantajoso. O céu, a terra e todos os elementos obedecem e ministram as mãos que frequentemente se erguem ao céu em oração fervorosa. Todas as obras, e até as mais e maiores do que estas, todas as palavras de Deus a obedecem. Nas Escrituras são bem conhecidos os exemplos de Moisés e Josué. Tiago particularmente menciona Elias, a quem chama expressamente por homem sujeito a fraquezas semelhantes às nossas, para que servisse de ilustração da força admirável da oração, pela fraqueza comum e humana da pessoa por quem é oferecida, como está em Tiago 5,17. É bem conhecida e pertinentemente célebre a legião cristã sobre as ordens de Marco Aurélio, a qual, para condizer com o ardor e eficácia singular das suas orações, obteve um nome que significa a Legião Trovejante. Robert Langton, arcebispo de Glasgow, 1611-1684. O verso 2 diz: filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá. A oração plana por sobre a violência e impiedade dos homens, e com asas ligeiras alcança o céu, com presságio feliz. Se me permito aludir ao que os instruídos dizem sobre o augúrio dos anciãos, que não discutirei minuciosamente. Orações fervorosas abrem asas fortes e amplamente estendidas. Enquanto os pássaros da noite pairam abaixo, as orações fervorosas voam bem alto e mostram, por assim dizer, os lugares aos quais devemos aspirar. Pois certamente não há nada que corte os ares tão velozmente, nada que alce voos tão sublimes, felizes e auspiciosos como a oração que leva a alma nas asas, deixando para trás todos os perigos e até os prazeres deste mundo nosso aqui embaixo. Vejam este homem santo que há pouco estava clamando a Deus no meio da angústia e o fazia de modo urgentemente importuno para que fosse ouvido. Agora, como se já tivesse recebido tudo que pedira, tomando para si corajosamente a incumbência de repreender os inimigos
como foram, em todo caso, altamente exaltados e como seriam poderosos até mesmo no palácio real. Robert Langton. O verso 2 diz: Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá. Podemos imaginar cada sílaba deste salmo precioso sendo usada por nosso mestre em uma noite qualquer, quando estava prestes a deixar o templo ao findar do dia para retirar-se ao seu descanso habitual em Betânia, depois de outra disputa infrutífera com homens de Israel. Também podemos ler o versículo como a própria expressão vocal do seu coração, almejando o homem e deleitando-se em Deus. E não só a expressão vocal da cabeça, mas também a linguagem de um dos seus membros em plena simpatia com ele em termos de sentimento santo. Este é um salmo com o qual os justos fazem as suas habitações ressoarem, de manhã e de noite, quando lançam um olhar triste sobre o mundo que rejeita a graça de Deus. Entoam este cântico enquanto se apegam cada vez mais diariamente ao Senhor, como a herança todo suficiente para hoje e a era por vir. Entoam também na feliz confiança que provém da fé e esperança, quando cai a noite do dia do mundo, e podem dormir na certeza de que saudará os seus olhos na manhã da ressurreição. Como diz os versos, dormindo envolto na sua graça até que as sombras da manhã fujam. Andrew Bonar, 1859. Amareis a vaidade, diz o verso 2. Quem ama o pecado, ama a vaidade. Correm atrás de bolhas, apoiam-se em canas. A esperança é como uma teia de uma aranha. Mentira. Esta é uma palavra que significa vaidade. Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Como diz o pregador, vaidade de vaidades. É tudo vaidade. Eclesiastes 1:2. Foi o que descobriram os nossos primeiros pais. Por isso deram ao segundo filho o nome de Abel, que significa vaidade. Salomão, que tentara essas coisas e melhor do que ninguém sabia que tudo é vaidade, pregou este sermão muitas e muitas vezes. Vaidade de vaidades é tudo vaidade. É triste pensar quantos milhares de pessoas podem dizer com o pregador: vaidade de vaidades é tudo vaidade. Não apenas dizer, mas jurar e ainda assim procurar essas coisas como se não houvesse outra glória nem felicidade. As coisas que buscam são o que se chama vaidade. Tais homens venderão Cristo, o céu e a alma por uma ninharia que dizem que são vaidade, embora não creiam sinceramente que o sejam. Fixam o coração nessas coisas como se fosse a coroa, o topo de toda a realeza e glória. Faça a sua alma discorrer longamente sobre a vaidade de todas as coisas terrenas, até que o coração se convença inteiramente que são vaidade. Espezinhe tais coisas e faça delas um escabelo para Cristo apoiar-se e triunfar santamente em seus corações. Gilmax, rei dos vândalos, liderado triunfalmente por Belisário, clamou: vaidade de vaidade é tudo vaidade. É muito agradável a fantasia de Luciano, que colocou Caronte no topo de um alto monte, vendo todos os assuntos dos homens vivos e olhando as maiores cidades como ninhos de passarinhos. A imperfeição, a ingratidão, a leviandade, a inconstância, a perfídia dessas criaturas que mais servilmente nos afeta. Já que avaliamos a dor do homem pelo seu castigo, a cruz pela sua misericórdia, a miséria pelo seu prazer, temos então de ver que nada se adquire por pichincha e concluir: vaidade de vaidades é tudo vaidade. Crisóstomo disse que se ele fosse o mais adequado no mundo para pregar um sermão ao mundo inteiro reunido em uma congregação, tivesse por púlpito um alto monte de onde ele tivesse um prospecto visionário de todo o mundo e recebesse uma voz de bronze, voz tão alta quanto as trombetas do arcanjo, de modo que o mundo todo ouvisse, não haveria outro texto que ele escolheria pregar que não os salmos. Ó homens mortais, até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Thomas Brooks, 1608, 1680. O verso 2 diz: amareis a vaidade. O sentimento dos homens está de acordo com os seus princípios. Toda pessoa ama aquilo que a esvazia, que lhe dá mais satisfação interior. O gosto se fundamenta na semelhança.
onde se apoia a palavra. É assim em tudo que podemos imaginar, quer em coisas temporais ou espiritual, quer no que tange as coisas desta vida ou de uma vida melhor. O amor dos homens está de acordo com certa operação e impressão no seu espírito. O mesmo ocorre está aqui no ponto da vaidade. Os que são pessoas vãs deleitam-se em coisas vãs. Como crianças, gostam das coisas que mais agradam suas disposições infantis e as convém nesse particular. Do coração vem todo tipo de mal. Thomas Horton, 1675. Sabei, diz o verso 3, sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Quando Deus escolhe um homem, ele o escolhe para si, para conversar com ele, comunicar-se com ele como amigo, companheiro e ter prazer. É a santidade que nos torna adequados para viver com Deus, santo para sempre. Visto que sem ela não podemos vê-lo, como Hebreus 12:14 diz, que é o principal alvo de Deus e mais do que sermos seus filhos, assim como supomos que o homem, um do gênero humano, tem uma alma racional, antes de supormos que seja capaz de ser adotado ou ser herdeiro de outro homem. Como foi o primeiro e principal desígnio aos olhos de Deus, antes da consideração de nossa felicidade, que assim o seja aos nossos olhos. Thomas Goodwin, 1600 a 1679. Como são raras as pessoas queridas. O justo é um guia para o seu companheiro, diz Provérbios 12:26. Como os raios do sol, o vinho do Líbano, o brilho no peitoral de Arão, tal é o esplendor oriente da pessoa embelezada com a piedade, com a verdadeira relação com Deus. Os queridos são preciosos, por isso são separados para Deus. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Separamos coisas que nos são preciosas. Os queridos são separados, escolhidos como tesouro peculiar de Deus, como está no Salmo 135:4, como seu jardim de delícias, como está em Cantares 4:12, como seu diadema real, como está em Isaías 62:3. Os queridos, os eleitos, os escolhidos são os ilustres da terra, como está no Salmo 16:3, comparáveis a puro ouro, como está em Lamentações 4:2, duplamente refinados, como está em Zacarias 13:9, são a glória da criação, como está em Isaías 46:13. Orígenes compara os santos a safiras e cristais. Deus os chama de joias. Malaquias 3:17. Thomas Watson. O verso 3 ainda diz: o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Lembremos que a experiência de um dos santos concernente à verdade das promessas de Deus e da certeza dos privilégios escritos do povo do Senhor é uma prova suficiente do direito que todos os seus filhos têm às mesmas misericórdias e base de esperança, que eles também participarão delas em tempos de necessidade. David Dixon, 1653. O verso 4 diz: perturbai-vos e não pequeis. Jeová é um nome de grande poder e eficácia, um nome que tem 5 vogais, sem as quais nenhuma língua pode ser expressa. Um nome que também tem 3 sílabas para indicar a trindade de pessoas, a eternidade de Deus, 1 em 3 e 3 em 1. Um nome de tamanho medo e reverência entre os judeus, que eles tremem em nomeá-lo, usando então o nome Adonai, Senhor, em todos os seus atos devocionais. Assim, cada um de nós deve perturbar-se e não pecar, não tomando o nome do Senhor em vão, mas cantando louvores e tributos para lembrar, declarar, exaltar, elogiar e bendizer esse nome, pois é santo e venerável, único, digno e excelente é o seu nome. J. Hyman, 1630. O verso 4 ainda diz: falai com o vosso coração. A linguagem é semelhante ao que usamos quando queremos dizer para a pessoa fazer um julgamento correto e equilibrado. Use o seu bom senso. Albert Barnes. Se na solidão você não se exercitar na piedade, acostume-se a monólogos, ou seja, conferencie-se com você mesmo. Nunca fique ocioso quem tem tanto a tratar com a própria alma. Esta era uma resposta famosa que Antístenes dava quando lhe perguntavam que frutos ele colhia com todos os seus estudos.
Pelos estudos, dizia ele, aprendi a viver e falar comigo mesmo. Os monólogos são as melhores disputas. Entre todas as criaturas, todo homem bom é a melhor companhia para si mesmo. O santo Davi prescreveu aos outros: falai com o vosso coração sobre a vossa cama. Falai com o vosso coração. Ou seja, quando você não tiver ninguém com quem falar, fale consigo mesmo. Levante consigo mesmo por qual finalidade você está sozinho. Que vida você tem tido? Que tempo você tem perdido? Que amor você tem abusado? Que ira você merece? Chame você mesmo para prestar contas, como você tem ganhado mais talentos, como tem sido verdadeira ou falsa a sua confiança. Que profissão você guardou para a hora da morte? Que preparativos você fez para o grande dia do julgamento? Fale com você mesmo sobre a vossa cama. Os momentos de reclusão são as melhores oportunidades para este dever. O silêncio da noite é boa ocasião para esta conversa, quando não há interesses externos para nos perturbar e chamar a atenção dos olhos para os confins da terra, como sempre ocorre com os olhos dos tolos. Os nossos olhos, como os olhos dos sábios, estão voltados para a mente. A mente, como as janelas no templo de Salomão, pode ser ampla por dentro. As buscas mais prósperas foram feitas durante a noite. A alma fica completamente calada na casa terrena do corpo, não tendo a visita de estranhos para inquietar-lhe os pensamentos. Os médicos consideram os sonhos um sinal provável por meio do qual podem descobrir as enfermidades do corpo. Está perfeitamente claro que a cama não é lugar ruim para examinar e investigar o estado da alma. E calai-vos, o salmista diz. Os pensamentos sobre si próprio o ajudará muito a restringir as emoções obstinadas e ímpias. Considerações sérias, como o arremesso de terra entre as abelhas, acalmará os sentimentos irregulares quando estão cheios de fúria e fazem tamanho barulho horroroso. Entretanto, os apetites sensuais e os desejos incontroláveis estão, como os habitantes de Éfeso, em alvoroço, lutando pela volta dos privilégios, esperando pela habitual provisão, como ocorria nos dias em que eram predominantes. Se a consciência usa de autoridade, comandando-as no nome do Senhor, cujo responsável é manter a paz do rei e argumentá-la com eles, como fez o escrivão da cidade de Éfeso. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso, diz Atos 19, verso 40. Por este meio, tudo é silenciado e o tumulto apaziguado sem maiores consequências. George Siunock, 1627-1673. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos, diz o verso 4. Os momentos em que estamos mais retirados do mundo são os mais adequados para termos e normalmente temos mais comunhão com Deus. Quando o homem reduz as horas de sono e acorda com pensamentos santos, quando o sono profundo cai sobre os homens cansados e tristes, então eles podem ter visões de Deus. Mesmo não sendo visões como ele faz e outros santos tiveram, são visões. Toda vez que Deus se comunica com a alma, há uma visão de amor, ou de misericórdia, ou de poder. Um pouco de Deus na sua natureza ou vontade nos é mostrado. Davi nos mostra a obra divina quando vamos descansar. A cama não é só para dormir. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Aquiete-se ou fique quieto e fale com o coração. Se você falar com o coração, Deus virá e também falará com o seu coração. O Espírito Divino lhe fará uma visita amorosa e lhe dará visões do amor de Deus. Joseph Carroll. O verso 4 diz: perturbai-vos. Com santa perturbação pronuncie o nome divino, a que nossas palavras ou pensamentos não podem alcançar. John Needham, 1768. Já no verso 6, podemos ver que onde Cristo se revela, há satisfação na mais escassa porção, e sem Cristo há vazio na mais abundante porção. Alexander Gross, 1632. Muitos, falou Davi, dizem: quem nos mostrará o bem? Dando a entender riquezas, honra e prazer que não são bons. Mas quando ele chega à própria espiritualidade, ele omite os muitos.
e ora na sua pessoa gramatical: Senhor, exalta sobre nós a luz da tua face, como se ninguém se juntasse com ele. Henry Smith. Quem nos mostrará o bem? O trecho é suficientemente enfático. Há multidões que dizem: quem nos mostrará o bem? Os homens querem o bem, odeiam o mal por ser mal, pois através dele há dor, sofrimento e morte. Desejam achar que bem supremo lhes encherá o coração e lhes poupará do mal. Mas os homens equivocam-se com este bem. Procuram um bem para satisfazer-lhes as emoções. Não têm noção de felicidade que não lhes venha por meio dos sentidos. Por isso rejeitam o bem espiritual e o Deus supremo, por meio unicamente de quem todas as faculdades da alma podem ser realmente satisfeitas. Adam Clarke. Exalta sobre nós a luz da tua face. Essa era a bênção sumo sacerdotal e é a herança de todos os santos. Inclui reconciliação, segurança, comunhão, bênção. Em uma palavra, a plenitude de Deus. Que sejamos cheios de toda essa herança. Para que as riquezas não sejam consideradas mais em si mesmas, às vezes Deus as dá para os justos. Para que elas não sejam consideradas como o bem principal, muitas vezes ele as dá aos ímpios. Mas, de modo geral, são mais a porção dos inimigos do que dos amigos. Infelizmente, o que é receber e não ser recebido? Não ter outros orvalho de bênçãos de que aqueles que serão acompanhados por chuvas de enxofre. Podemos nos rodear com faíscas de segurança e depois nos garantir com misérias eternas. Este mundo é uma ilha flutuante e, se nele lançarmos âncora, seguramente seremos levados embora com ele. Deus e tudo o que ele fez não são mais que Deus sem qualquer coisa que ele fez. Ninguém que tenha uma mina de ouro pode desejar riquezas. Ele se basta para si mesmo, sem a criatura, mas a criatura não é nada sem ele. É melhor desfrutá-lo sem outra coisa do que desfrutar todas as coisas sem ele. É melhor ser um vaso de madeira cheio de vinho do que um vaso de ouro cheio de água. William Seeker, 1660. Que loucura e estupidez os queridos do céu invejarem os homens do mundo, que na melhor das hipóteses se alimentam das migalhas que caem da mesa do Senhor. As coisas temporais são os ossos, as espirituais são o tutano. Está abaixo de os homens invejarem os cachorrinhos por causa dos ossos? Não é muito mais baixo de os cristãos invejarem os outros pelas coisas temporais quando eles mesmos desfrutam das coisas espirituais? Thomas Brooks. Puseste alegria no meu coração, diz Davi no verso 7. As consolações que Deus reserva para os que choram são consolações que enchem, satisfazendo-os. O Deus de esperança vos encha de todo gozo, diz Romanos 15, 13. Pedi para que a vossa alegria se cumpra e ela seja completa, está em João 16, 24. Quando Deus derrama as alegrias do céu, elas enchem o coração fazendo-o transbordar. Estou transbordante de gozo, diz 2 Coríntios 7, 4. Em grego é eu transbordo de alegria, como um copo que está cheio de vinho até que transborde. As consolações externas não enchem o coração mais do que um triângulo enche um círculo. As alegrias espirituais satisfazem. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Salmo 63, verso 5. Puseste alegria no meu coração, o texto diz aqui. As alegrias do mundo põem alegria no rosto, mas o Espírito de Deus põe alegria no coração. As alegrias divinas são alegrias do coração. O seu coração se regozijará, diz Zacarias 10, 7 e João 16, 22. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, diz Lucas 1,47. Para mostrar como essas consolações satisfazem, que são de origem divina, o salmista diz que elas geram maior alegria do que quando se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Vinho e óleo podem alegrar, mas não satisfazem. Têm a sua vacuidade e indigência. Podemos dizer, como consta em Zacarias 10, verso 2, que com vaidade consolam. As consolações externas saciam mais cedo que a alegria, mas se esgotam antes de satisfazer. Xerxes ofereceu grandes recompensas àqueles que descobrissem um novo prazer.
Mas as consolações do Espírito são satisfatórias, pois recreiam o coração. As tuas consolações reanimaram a minha alma, diz o Salmo 94, verso 19. Há muita diferença entre as consolações divinas e as terrenas, quanto há entre um banquete que é comido e a pintura de um banquete na parede. Thomas Watson. No verso 8, vimos também como a Bíblia diz que o lavrador, tendo lançado a semente à terra, dorme e se levanta de dia ou de noite. A semente brota e cresce, não sabendo ele como está em Marcos 4, 26 e 27. Do mesmo modo, tendo o homem bom lançado pela fé e oração os seus cuidados em Deus, descansa de noite e de dia. É muito fácil, pois ele deixa que o seu Deus faça todas as coisas para ele, de acordo com a santa vontade divina. Matthew Henry. Quando você anda com Deus de manhã até a noite, deduz-se que você concluiu bem o dia no momento em que você se dá ao descanso à noite. Portanto, em primeiro lugar, rememore e tenha uma visão fixa da sua postura mantida ao longo do dia. Corrija o que você achar que esteja errado. Alegre-se ou entristeça-se quando descobrir que fez algo bom ou ruim, ou seja, algo que glorificou ou não a Deus. Ao aumentar ou diminuir em graça naquele dia. Em segundo lugar, você não pode dormir em segurança se Deus, que é o seu guardião, como está no Salmo 121, 4 e 5, não guardar e vigiar você, como está no Salmo 127, 1. Embora você tenha Deus para vigiar você enquanto você dorme, não há como estar seguro se aquele que vigia for o seu inimigo. Portanto, é muito conveniente que à noite você renove e confirme a paz com Deus através da fé e oração, recomendando e entregando-se ao ensino de Deus através da oração, como está no Salmo 3, 4 e 5 e no Salmo 92, 2, com ações de graças antes de deitar-se. Então você se deitará em segurança, como diz o Salmo 4, verso 8. Tendo feito isso, enquanto estiver despindo-se, deitando-se e acomodando-se na cama, antes de dormir, é bom você falar com o seu coração, como está aqui no Salmo 4, 4. Se puder dormir meditando nas coisas espirituais, então o seu sono será mais suave, como diz Provérbios 3, 21, 24 e 25, e mais seguro, como diz Provérbios 6, 21 e 22. Os sonhos serão menos frequentes ou mais confortáveis. A cabeça estará mais cheia de bons pensamentos, como diz Provérbios 6, 22, e o coração estará em melhor disposição quando você acordar, quer à noite ou pela manhã. Henry Scudder, 1633. Temos de nos retirar por certo tempo da agitação das palavras e da hostilidade aberta dos inimigos, aconchegando-nos na quietude e privacidade do quarto. Aqui também encontramos o eu vou da confiança. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Deus nos é revelado na ação de exercer cuidado pessoal no quarto silencioso. Há algo aqui que deve ser inexprimivelmente agradável para o crente, pois mostra a minúcia do cuidado de Deus, a individualidade do seu amor. O quanto que condescende, inclina-se e age não só nas grandes esferas, mas também nas pequenas. Atua não só onde se alcança a glória proveniente de grandes resultados, mas também onde nada se obtém, exceto a gratidão e o amor da criatura fraca e pobre, cuja vida foi protegida e preservada no período de desamparo e sono. Como seríamos abençoados se reconhecêssemos mais prontamente a presença de Deus no silêncio do quarto, se pensássemos nele como alguém que está presente durante todas as horas de doença, cansaço e dor, se acreditássemos que o interesse e cuidado divino estão tão concentrados no crente débil quanto no seu povo quando está no mais amplo campo de batalha da agitação de palavras. Há algo inexpressivelmente tocante neste deitarei do salmista. Ao deitar-se, ele voluntariamente abriu mão da autoproteção, entregando-se às mãos de outro. Entregou-se tão inteiramente que, na ausência de ter cuidado, ele dormiu. Vemos aqui a confiança perfeita em ação. Muitos crentes se deitam, mas não dormem.
Talvez se sintam suficientemente seguros no que tange à preocupação do corpo, mas os cuidados e ansiedades lhes invadem a privacidade do quarto de dormir. Sentem que a fé e a confiança lhes são tentadas, ameaçadas, amedrontadas, afugentadas. Infelizmente, os ataques são muito fortes para a confiança prevalecer. Há muitos crentes que, coitados, diriam: eu me deitarei e não dormirei. O autor encontrou um exemplo comovedor deste fato ao visitar um ministro idoso severamente doente. As circunstâncias deste homem ilustre eram tensas e as provações pelas quais a família passavam eram grandes. Ele disse: o médico quer que eu durma, mas como posso dormir com os cuidados sentados em meu travesseiro? É a experiência de alguns do povo do Senhor que, embora seja a reação idêntica diante de a uma emergência ou pressão continuada, esboçam uma reação retardada. Quando ficam a sós, o seu espírito se deprime e não percebem a força de Deus, nem sentem a confiança que sentiam nele agora que a pressão mostra a sua força. Há certa aprovação na quietude. É frequente o silêncio do quarto nos exigir mais da confiança amorosa do que quando estamos no campo de batalha. Que possamos confiar em Deus cada vez mais nas coisas pessoais. Que seja Ele o Deus do nosso quarto, como também de nosso templo e casa. Que possamos levar a Ele cada vez mais as minúcias da vida diária. Se assim o fizermos, alcançaremos um nível de descanso ao qual, talvez, nos é desconhecido atualmente. Teremos menos medo do quarto do doente e sentiremos a mente tranquila que leva rapidamente ao repouso do corpo e da alma. Devemos dizer: eu me deitarei e dormirei, porque deixo o amanhã com Deus. O irmão de Ridley ofereceu-se para ficar com ele durante a noite que precedeu o martírio dele, mas o bispo recusou, dizendo que ele queria ir para a cama e dormir tão profundamente quanto sempre fez na vida. Philip Bennett, 1862. A pertinente observação da providência gerará e garantirá a tranquilidade interior em meio às vicissitudes e à agitação das coisas neste mundo vão e instável. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ele decide que o medo incrédulo dos acontecimentos da vida não lhe roubará a quietude interior, nem lhe torturará os pensamentos com presságios inquietantes. Ele entregará todas as suas preocupações aos cuidados fielmente paternais que até aqui tomou conta de todas as coisas para ele. Não é seu propósito perder o conforto de uma noite de descanso, nem trazer o mal de amanhã para o hoje. Mas sabendo em que mãos ele estava, ele sabiamente desfruta a doce felicidade de uma vontade rendida. Agora, esta tranquilidade mental é tanto gerada quanto conservada pela devida consideração da providência como por qualquer outra coisa. John Flavel, 1627-1691. Feliz é o cristão que, tendo todas as noites este versículo, entrega-se à cama como à sepultura, pois por fim, com as mesmas palavras, se resignará à sepultura como à cama da qual ele crê que se levantará no devido tempo para cantar o hino da manhã com os filhos da ressurreição. George Home, 1776. E dormirei, diz o verso 8. Como era abençoado o sono que o inocente Salvador teve. Em vão os ventos da tempestade sopraram, até que ele acordou com a aflição dos outros e silenciou as ondas para voltar a descansar. Como é agradável o sono que o cristão tem. Ó lamentadores, parem de afligir-se, enquanto gostosamente no peito do Salvador os justos se entregam ao descanso infinito. Agora quero deixar algumas sugestões para meditação e aprofundamento. O verso 1 está cheio de temas para sermão. As misericórdias do passado servem de argumento para buscar a ajuda no presente, por exemplo. A primeira frase mostra que os crentes desejam, esperam e creem em um Deus que ouve as orações. O título Deus da minha justiça fornece um texto. A última frase sugere um sermão. O melhor dos santos ainda tende a apelar para a misericórdia e graça soberana de Deus. No verso 2, vemos a depravação do homem se mostra pela permanência, 1, em menosprezar a Cristo, 2,
em amar a vaidade no coração e 3, em buscar a mentira na vida diária. No verso 2 temos também a extensão do pecado do pecador. Quanto tempo? Pode ser limitado pelo arrependimento, será restringido pela morte e ainda continuará na eternidade se não houver uma transformação aqui. No verso 3 vemos a eleição, os seus aspectos para com Deus, com os nossos inimigos e conosco mesmo. E ainda, o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Respostas à oração garantidas para as pessoas especiais. Destaque as pessoas que podem reivindicar este favor. E no 3 ainda, o separatista gracioso. Quem é ele? Quem o separou? Com que fim? Quem é que elege e escolhe? Como fazer para que os homens o conheçam? E no verso 4, o pecador orientado a examinar-se a fim de que lhe convençam do pecado. E o 4 ainda, calai-vos, conselho bom e prático, mas difícil de seguir. Tempos, quando propícios, graças necessárias para permitir que a pessoa se cale, resultados da tranquilidade, pessoas que mais precisam de conselho, exemplos da prática de conselho. Aqui há muito material para meditação e sermão no verso 4. O verso 5, a natureza dos sacrifícios de justiça que se espera que o povo do Senhor ofereça, como diz William Ford em 1827. O verso 6 nos dá o contraste entre o clamor do mundo e o clamor da igreja. A voz do povo nem sempre é a voz de Deus. E ainda no verso 6, os ardentes desejos da alma são todos satisfeitos em Deus e só em Deus. E o verso 6 e o 7 nos dá a garantia do amor do Salvador como a fonte de alegria incomparável. O verso 7 fala sobre as alegrias do crente. 1, a fonte, tu, pronome oculto. 2, o tempo, agora mesmo, tu puseste. 3, o lugar, no meu coração. 4, a excelência, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Outra sugestão de excelente tema no verso 7, a superioridade das alegrias da graça em relação às alegrias da terra, ou dos tipos de prosperidade, qual deve ser a mais desejada. Já no verso 8, vemos a paz e segurança do homem regenerado. Vemos o dormitório para os crentes, uma canção vespertina para cantar no quarto e um guarda para guardar a porta. A boa noite do cristão é o que nós vemos. Nos versos de 2 a 8, nós vemos os meios que os crentes devem usar para ganhar os não crentes a Cristo. 1, repreensão, versículo 2. 2, instrução, versículo 3. 3, exortação, versículos 4 e 5. 4, testemunho da bem-aventurança do verdadeiro evangelho, do evangelho de Cristo, como consta nos versículos 6 e 7. 5, exemplificação desse testemunho através da paz e da fé. Verso 8. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Selá. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz da tua face. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhe multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos 4, 1 a 8. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz.
verás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim e eu darei paz, darei minha paz, acalmar.